Hoje o Futeboteco FC vem aqui a campo em caráter de urgência, sem edição, um vídeo absolutamente cru, mas que era muito necessário, porque nessa tarde dessa sexta-feira, dia 17/9, ou seja, 17 de setembro de 2021, o jornalista Guilherme Amado, do site Metrópole, que tem sido bastante importante para o momento do Brasil, com vários furos, por exemplo, foram eles que divulgaram aquela reunião do gabinete paralelo, com vários médicos negacionistas de vacina, defendendo um tratamento precoce e tudo mais, aquele escândalo que a gente viu aí sendo divulgado ao longo desse ano. E muito mais notícias. Dessa vez, o Guilherme Amado revelou aqui, na sua coluna no site Metrópole, uma bomba que eu já vou colocar na tela aqui, Felipão. Ele diz o Manda. seguinte: confirmação da saída de Caboclo da CBF deverá levar troca de Tite por Renato Gaúcho. E ele escreve: uma das primeiras decisões a serem tomadas pelos atuais dirigentes da CBF, se for confirmado o afastamento em definitivo de Rogério Caboclo da presidência da Confederação Brasileira de Futebol, é a troca de Tite do comando da seleção. Há pouco mais de um ano para a Copa, o nome preferido pelo grupo é de Renato Gaúcho, que seria um gesto em direção ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de quem Tite é desafeto. De sobra, dará mais poder de influência dos cartolas que substituirão o Caboclo sobre o time. E aí a gente precisa discutir isso, porque essa é uma notícia que cai com uma verdadeira bomba, não tem o que falar, uma notícia que, se confirmada, vai vir numa hora que ninguém espera, porque o Tite faz um trabalho nesse momento, você pode discutir a qualidade do trabalho, mas é muito vitorioso o trabalho nesse momento do Tite. Inclusive vitorioso antes mesmo da Copa. O Tite teve ali o problema da Copa, mas antes da Copa do Mundo, as eliminatórias, já as últimas, foram muito boas. O aproveitamento é absurdo, um dos melhores aproveitamentos da história da seleção brasileira, e o Tite nesse momento, inclusive olhado aí também por um viés ideológico, segundo a matéria do Guilherme Amado, pode deixar o comando da seleção. O que você pensa disso, Felipão? Cara, depois a gente fala, depois que a gente repete esse tipo de coisa que eu vou dizer, algumas pessoas ficam bravas, né? Ah, fala só de futebol, ah, não entra em política. Gente, não tem como. Olha aí, mais uma vez, a política interferindo no futebol. Não tem como a gente fugir disso. O futebol faz parte da sociedade, é um fenômeno cultural e está, sim, envolvido diretamente com a política. Dito isso, eu acho, cara, que pode acontecer, viu? Sinceramente. Eu acho que pode acontecer. Se a gente olhar, como você falou, pro resultado, pro campo, para os números do Tite, cerca de 80% de aproveitamento, aí, mais de 80% de aproveitamento à frente da seleção brasileira, é injustificável a troca no comando. Mas, se a gente olhar para a turbulência que passa a CBF neste momento, com o presidente interino da Confederação Baiana, com o Caboclo suspenso e tendo a Assembleia Geral para votar a permanência dele ou não como presidente da CBF. Cara, é possível. E todo o lobby que é feito nos bastidores para o Renato Gaúcho ser o técnico, é possível a troca, cara. É possível a troca. Não seria nenhum absurdo, na minha opinião, se isso acontecesse. E aí, partindo para o campo, para o estilo de cada um como treinador. O início do Renato Gaúcho no Flamengo é surpreendente. É um início muito bom. Ele sempre falava ali: ah, quero ver quando eu tiver 200 milhões para trabalhar, quando eu tiver um elenco estrelado, vou fazer esse time jogar. E tá fazendo. O Flamengo hoje, ao lado do Atlético, joga o futebol mais bonito do Brasil. Acho que até mais bonito que o Atlético Mineiro, o Flamengo. De toque de bola, de movimentação, de tirar o melhor de cada jogador. E muita gente tem essa pulguinha atrás da orelha. Eu sou um desses. Gosto do Tite, acho ele muito pastoral e tal, com aquele discurso muito rebuscado. Enfim, acho que o futebol não precisa ser tanto assim acadêmico como o Tite tenta passar essa imagem, assim. Acho que nem é intencional, sabe? É mais uma questão do Tite mesmo ser esse cara meio intelectual e tal. E o Renato já é mais um boleirão, um gestor de grupo e um cara que taticamente também tem os seus valores. E são completamente diferentes. O Tite um cara mais pragmático, de um estilo mais
reativo de jogo também, defensivamente muito bem, e o Renato mais esse futebol arte que o Brasil se acostumou a jogar. Não sei, cara. Eu acho que, como eu falei, eu acho que pode acontecer, mas se acontecer, seria inusitado às vésperas da Copa do Mundo. E com a eleição, né? Eleição presidencial ano que vem, também influenciando na troca da seleção brasileira. Seria curioso de ver. E, cara, Renato Gaúcho e Tite, o Brasil não tá jogando bem, cara. Tá ganhando, mas não tá desempenhando. Com o Renato, eu acho que as coisas seriam diferentes, cara. Cara, eu penso um pouco diferente de você. Eu não acredito que isso vá acontecer. Não acredito, porque eu acho que, assim, eu nunca vi nenhum técnico na seleção brasileira cair num bom momento. Talvez só o Mano Menezes, que começava a melhorar ali o desempenho dele na seleção brasileira, e ali ele foi trocado pelo Marinho, que decidiu colocar o Filipão, naquele momento até que se falava de Guardiola na seleção brasileira e tal. Foi o único técnico assim, mas ele já tinha passado por um período de instabilidade muito grande. O Dunga mereceu cair em Copa América para ser demitido. Na primeira passagem, precisou cair na Copa do Mundo para ser demitido. Então, sempre as demissões de técnico elas acontecem muito diante de um momento que a opinião pública toda vai a favor disso. Nesse momento, por mais que o desempenho da seleção seja bastante aí mediano, vamos dizer assim, os resultados eles são muito acima de mediano, eles são maravilhosos, resultados que nenhum técnico aí da nova era aí teve à frente da seleção brasileira em eliminatória. A gente viu muitos técnicos brasileiros sofrendo nesse tipo de competição, e o Tite não, ele passa de braçada, passa por cima. Aquele jogo dele que a gente se revolta de ver da seleção brasileira, porque a gente espera uma entrega maior, um espetáculo maior, a gente não vê, mas a gente vê muito resultado. E esses resultados podem ser que não moldem a opinião pública em torno de uma troca, ainda que o Renato Gaúcho esteja no time de maior apelo do país, que é o Flamengo, pela maior torcida, e pela também a mídia aí nessa coisa da flamengada, de que se aproveitar disso para poder ganhar clique, né? Mas, embora, assim, como os resultados estão muito fortes, eu acho que a CBF saberia que uma troca de comando, ainda que fosse dessa de Tite por Renato, não teria aí como eu posso dizer, uma unanimidade aí da opinião pública, e isso poderia recair um peso muito grande nos ombros da CBF se o Renato chegasse lá e os resultados não fossem iguais aos do Tite. A pressão seria muito grande. Então não consigo enxergar essa troca acontecendo nesse momento. E não, essa troca não deveria nem ser cogitada, porque estamos no meio de um ciclo. A gente cansou de falar que a Alemanha ensinou como se monta ciclos, né? Os caras estão trocando só agora o Rock and Law depois de várias competições, e o Brasil não fez isso. Né? Então o Brasil começou a aprender com o Tite, começou não, agora a gente não vai demitir o treinador depois de uma Copa do Mundo, vamos dar continuidade ao trabalho. Fez isso. Então que o Tite tenha essa próxima Copa do Mundo, e a partir do final da Copa do Mundo, aí coloca o Renato, coloca quem você quiser no comando. Agora, isso sendo ainda mais motivado por uma questão política, por uma questão de o presidente da República curte mais um do que outro, Tá. não porque o presidente da República acha que o Renato Gaúcho é mais técnico do que o Tite, mas porque o Tite é um cara de esquerda, todo mundo sabe disso, e o Renato Gaúcho é um cara que sempre defendeu o Bolsonaro, inclusive nos momentos mais indefensáveis possíveis. Então, nessa conjuntura toda, você fazer essa troca vai dividir muito a mídia, vai dividir muito a imprensa. Eu não sei se isso interessaria para os novos dirigentes da CBF, Felipão. Sim, concordo, mas é como eu falei, mais uma vez a política interferindo no futebol. As pessoas não querem que a gente fale, reclamam que o Futebol Tech fala de política, deveria ficar só no futebol, mas não tem como, velho. Olha aí, mais uma vez a CBF em turbulência, como eu disse, e a gente, às vésperas de uma Copa do Mundo, cogitando a troca de um treinador justamente por isso, cara. Justamente por uma questão política, por uma interferência política, por um alinhamento de ideias de um técnico que hoje presta serviço ao Flamengo e o outro que tem resultados que corroboram com a permanência dele na seleção brasileira. Mas, de fato, cara, vindo da CBF, eu concordo com você, acho que o ciclo tem que ser mantido, etc, etc. Isso seria a questão profissional da coisa, mas a gente tá falando de CBF, a gente tá falando de Brasil, a gente não tá falando de Europa, de profissionalismo, de respeito, de manutenção, de trabalho. Não, a gente tá falando de Brasil, onde como diria Gabigol, é uma várzea o futebol brasileiro.
E por isso que eu não duvido que isso possa acontecer. Não duvido, cara. Ainda mais vindo de uma articulação desse atual governo, enfim. É algo que se acontecesse seria, como eu disse, muito inusitado, assim, muito inusitado. Por E uma questão de coisa, jogo, eu tenho curiosidade de ver o Renato Gaúcho na seleção brasileira, como eu tinha de ver ele no Flamengo, e por enquanto ele tá calando a minha boca. E se ele continuar nessa toada e tiver ótimos resultados, for campeão brasileiro, for campeão da Libertadores, sei lá, campeão mundial, não vai ter como segurar o homem. Não vai ter como. Os resultados vão falar por si só. E aí a gente vai ter que esperar para ver se o Tite vai cair antes ou vai cair depois da Copa do Mundo de 2022. O certo seria cair no fim do trabalho, depois de encerrar a participação na Copa do Mundo. Porque o Brasil é isso, cara. Querendo ou não, Brasil, eliminatória e tal, a gente sofreu. Inclusive, a última Copa que a gente ganhou, a gente passou na rabeira nas eliminatórias, né? Ganhou da Venezuela com o Luizão e Edilson Capetinha classificando o Brasil para a Copa do Mundo. E a gente aqui tá deitando no cenário sul-americano com o Tite. Tá deitando. Pô, desde 2016 aí, ganhou a Copa América, perdeu agora para a Argentina, mas os resultados são ótimos. Mas a expectativa que se tem no trabalho do Tite é na hora do vamos ver, né? Quando apertar, quando cair de frente com o europeu, com uma escola diferente, com um estilo de jogo diferente que a Europa tem hoje do Brasil. Muitas seleções jogam de uma forma muito mais solta do que o Brasil, de uma forma mais ofensiva e tal. É uma curiosidade que eu tenho de ver o Renato Gaúcho na frente da seleção. Agora, se for por esse modo operandi, aí não, cara. Aí seria uma interferência bizarra às vésperas de uma Copa que, como você bem falou, pode causar uma instabilidade tremenda dentro da seleção, dentro da própria equipe. pois é, cara, e nessa conjuntura, para encerrar o vídeo, a gente precisa explicar uma outra batalha política que envolve muito dessa decisão, que é o Caboclo versus Del Nero. Para quem não sabe, quem não entende o que acontece dentro da CBF, o Caboclo foi colocado lá pelo próprio Del Nero. Eles eram muito amigos e o Del Nero, quando foi banido para sempre do futebol, deu lugar para o Caboclo. Só que o Caboclo é um cara malaco e aos poucos ele foi se entranhando na CBF e deixando cada vez mais o Del Nero de fora sem tomar as decisões. E o Del Nero, mesmo banido, é um cara vaidoso, um cara que por ele estaria comandando a CBF até hoje, mesmo que de maneira ali por WhatsApp, entendeu? Só que o Caboclo começou a se entranhar na CBF de modo que o Del Nero ficou fora. E nisso o Del Nero foi se revoltando, se revoltando, se revoltando, se revoltando. O Caboclo, por exemplo, acusa o Del Nero de ele ter forjado aí essas acusações de assédio sobre ele, tudo com uma questão política para que ele vazasse da CBF. A gente não sabe de absolutamente nada, a gente não tem prova de nenhum ou outro lado, mas essa é a versão oficial do Caboclo. O Del Nero fala que o Caboclo se perdeu, e essa batalha que a gente vive hoje. E até onde a gente sabe, as confederações estão ao lado do Caboclo. Portanto, não me parece que o Caboclo vai sair de maneira definitiva da CBF, que é outra questão que corrobora para uma não troca de Tite por Renato Gaúcho. Porque até onde se sabe, até onde vai as apurações de vários repórteres muito competentes, por exemplo, lá do Globo Esporte, como a Gabriela Moreira, o Martim Fernandes, entre outros, dizem que a cúpula da CBF está mais ao lado do Caboclo do que do Del Nero. Então a tendência é que o Caboclo não seja afastado de maneira definitiva da CBF. Sendo assim, a manutenção do técnico de fato aconteceria. Agora, como você bem falou, nesse país nada a gente pode duvidar, absolutamente nada, tudo pode acontecer, e o que é mais importante agora, que não está acontecendo, e que deveria acontecer, é os clubes se aproveitarem aí desse enfraquecimento total da CBF na dirigência para montarem de vez uma liga e saírem fora dessa obscuridade que é essa entidade podre, corrupta e tudo mais que você possa imaginar que gere o futebol brasileiro, né, Felipe? Exatamente, cara. É isso. Um momento é esse para os clubes tomarem a frente do futebol brasileiro. Só que a gente está falando de Brasil, né, cara? Infelizmente, os próprios dirigentes que hoje estão à frente dos principais clubes do nosso país, eles pensam mais no umbigo deles do que no todo. A gente está vendo a instabilidade que está acontecendo nos bastidores dessa possível liga de clubes aí, briga de ego, de puxa a corda de um lado, o outro puxa do outro. Os clubes se revoltando com o Flamengo neste momento por conta do Flamengo querer torcida nos seus jogos, liminar para cá, STJD para lá. Cara, imagina o pandemônio que ia virar esse país
se a gente tivesse uma organização de uma liga aí, cara. É bizarro, cara. É bizarro e é triste. Ao mesmo tempo é triste. O torcedor que tá assistindo pode ficar, mas o meu clube é isso, mas o meu clube é aquilo. Enquanto não se mudar o todo, não mudar lá de cima, cara, a gente não vai ter um futebol profissional. A gente vai ter sempre o que o Gabigol falou e foi punido por isso, ainda bizarramente, que é isso, que o futebol brasileiro é uma várzea, cara, infelizmente. É isso. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de comentar, que a sua opinião é super importante pra gente, e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque a gente quer saber o que você faria, política à parte. Você trocaria o Tite pelo Gaúcho? Agora, não trocaria, esperaria a Copa? É muito importante que você comente aqui embaixo e a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Nós.